Muito bem, senhoras e senhores! Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Nós trouxemos aqui um palmeirense que está muito preocupado de não chegar em 11 de novembro para enfrentar o meu Flamengo. Ladies and gentlemen, please welcome Emerson Dalben. Salva de palmas. Como é que vai, meu querido? Tudo bem? Tem torcida aqui. Nossa, a torcida agora você me fez relembrar lá o jogo no Uruguai, né? Aí não, Deivinho, vai mandar Deivinho. Bom, aí não. Cara, Ninguém realmente... conta a derrota, né, Emerson? Ninguém conta a derrota, só conta a vitória, né, cara? Realmente, pro futebol, né? Da América do Sul, esse será um grande clássico. Eu espero que a gente se encontre aí na final da Libertadores mais uma vez. Eu prefiro encontrar um adversário mais fraquinho. Vocês estão menos organizado, né? Vocês estão andando muito, tá difícil. Exatamente. Cara... Olha só, nós vamos levar uma ideia aqui bacana, freestyle total, não tem regra, não tem pauta, não tem nada. A gente tem muita vivência nesse setor que a gente milita aí há muitos anos. Mas antes de falar com você, eu quero falar com você, que você tá aí vendo esse episódio e tem um botãozinho aí chamado assim, inscrever-se. Aí você clica nesse botãozinho e fortalece o nosso conteúdo, que ele tem que chegar para mais pessoas. E se você curte isso, você é estudante aí de comunicação, você hoje de noite, quando chegar lá na faculdade, você troca uma ideia com seu parceiro, fala, tem um carioca lá, um pessoal chega, um pessoal do Brasil inteiro trocando a ideia sobre mídia exterior, fazendo uma verdadeira MBA nesse segmento. Então, meu amigo, muito obrigado de novo, você está aí, uma generosidade tua de conceder o teu precioso tempo para a gente trocar uma ideia aqui. E eu queria te fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta endereçada ao meu amigo Emerson. Vamos lá. Qual a tua preferência musical? Sertanejo? Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite. É um prazer estar aqui, né? Resenhando e conversando nos bastidores e agora para todo mundo, né? Falando com todo mundo. Então, muito obrigado pelo convite. Em nome da Dual Mídia, dos meus sócios, Renato, Rubens, vamos conversar coisas boas. Meu estilo musical é bem eclético. É que eu venho de uma família... Todos. Eu venho de uma família do interior, né? Pra banda lá de Bebedouro, Ribeirão Preto. Você foi músico profissional, sim, né? Então, meus pais vieram do interior na década de 60 e trouxeram para cá toda a cultura do sertanejo, né? Então eu cresci ouvindo os meus tios, minha mãe me ensinou a cantar. Então o sertanejo sempre foi uma presença muito forte na minha vida, né? Uhum. Então hoje muitos tios se foram, meu pai, minha mãe, e eu carrego isso, né, comigo. Então eu tenho sertanejo, mas eu passei por vários processos. Na época da adolescência eu comecei a tocar violão com 13 anos e começou a onda do pop rock. E eu já fazia violão MPB, aí comecei a tocar pop rock. Depois eu fui montei uma banda de samba, tocava em trio elétrico, tocava exclusivo numa rádio Cidade, São Paulo, fazia show pra muita gente, gravamos CDs. E aí, quando eu parei com o samba, né, comecei a cantar bolero, em concurso de videokê, ganhei alguns concursos, cantando bolero, totalmente o inverso da raiz, né, que me traz, né, de família e tal. E comecei a fazer vários shows sertanejos também, componho também com a minha esposa, sertanejo, E assim, eu faço de tudo, mas quando acendo jogo lenha no fogão a lenha, alguma coisa, coloco uma música bem... o sertanejo que você vai. Eu gosto. Tem um pessoal fazendo um trabalho bem bacana. Tem em todo o setor, né? Não é só na música. Tem gente fazendo trabalho bacana e tem gente fazendo trabalho mais ou menos meio pasteurizado para vender música, né? Sim. Para vender show. Eu
prefiro buscar lá os caras que fazem um trabalho mais bacanas. Hoje tem um questionamento na música. E eu entrei logo na música porque eu acho que a música é um algoritmo dentro do cérebro que mexe com a pessoa, e se todo mundo pudesse, em algum momento da vida, estudar um pouquinho de música, claro, conhecer uns acordes, exercitar a voz, exercitar canto, eu acho que isso faz bem para a pessoa, é uma higiene mental maravilhosa. Mas assim, tem uma galera que faz música de qualidade, né? Que tem... A música, ela precisa ter harmonia, ritmo e melodia, né? Exatamente. E em algum momento a harmonia sumiu. Só ficou a melodia e o ritmo. Aquele pensamento, né? Como é que eu vou... vender música. Como é que eu vou tocar o coração da pessoa nessa harmonia, né? Porque é o enredo, né? Principal. Hoje ficou tudo muito comercial, na verdade. Então, hoje, assim, o que se vende é onde tem a mira, né, de luz. Isso vende, vamos mirar aqui. A música traz paz pra alma, né? Então, pra você ver, hoje eu toco violão, viola caipira e tô arriscando um cavaquinho. Também. Teclado nunca... Teclado não. Então, compra um. Compra um. Eu não comprei, minha mulher me deu. Eu falei, teclado é legal. Pode dizer que eu não sei, uns 5 acordes eu sei mas é uma delícia. É de onde se tira várias músicas, 5 acordes. Bom, eu nunca fui profissional. Eu estudei um pouquinho de violão nos meus 13, 14, 15 anos. Um pouquinho assim, uns acordezinhos com o objetivo claro de namorar. E aí, quando eu atingi o objetivo, eu larguei a aula e segui a vida, mas eu amo música, né? Eu trago até hoje, eu tô com 60 anos de idade, aí eu fico ali explorando a mãozinha no teclado, na viola, troco o violão. Trouxe aí o violão, depois você vai fazer perfeito. Vai fazer uma pecinha pra nós. Prazer. Cara, pra música, pra mim, é tudo. Isso, eu acho que lava a alma, sabe? Lava a alma, você sai... É uma troca de energia, às vezes você tá um dia carregado, Emerson, você faz 3, 4 acordes. Cara, todos os dias, quando eu encerro meu expediente de trabalho, que eu vou desligar o computador, antes de desligar, eu boto um playlist de um artista, os meus são os mais antigos, e toco 3, 4 músicas, canto aquelas músicas em tons diferentes, faço esse exercício. E vou tomar meu banho no final do dia. Muda a frequência, não muda? Exatamente. Dá uma equilibrada, uma equalizada, assim. Exatamente. De corpo e alma, impressionante. Tá? Agora, além de ser Palmeiras, além de ser músico, você é um expoente hoje no nosso setor de mídia exterior, trazendo uma bagagem bacana. A Dual faz um trabalho bacana, né? Eu queria que você me contasse, assim... Primeiro, o Emerson. Você nasce aonde na mídia exterior? Você foi Pereira de Souza? Eu me formei em 95. E aí eu comecei a procurar uma oportunidade no mercado publicitário. E aí cara, as coisas acontecem de uma forma assim... rápidas, se transforma assim, de um jeito impressionante. Eu tenho um amigo, né, meu vizinho, e um dia a gente estava indo para um barzinho, num sábado à noite, falou, cara, eu já te falei do meu pai, eu vou levar uma pizza lá para ele, aí você já conhece ele. Eu falei, porra, que legal, vai ser um prazer conhecer seu pai, publicitário e tudo. Aí eu cheguei no apartamento, fui apresentado. Ele era diretor da Pereira de Souza, nacional da Pereira de Souza, cara reconhecido no mercado, Gilberto Soares, saudoso. Foi um mentor assim para mim, uma pessoa, espírito maravilhoso, um cara de coração enorme. E aí ele falou, cara, você é amigo do meu filho, acabou de se formar, você quer virar contato publicitário? Eu falei, eu tenho interesse. Nem sabia que eu tinha que vender nada. E ainda hoje eu escuto o barulho da lista telefônica bater na mesa. Porque o gerente de São Paulo, né, da Satélite São Paulo, que era uma empresa do Grupo Pereira de Souza, era o Zúcaro. Falecido recentemente. Né? E aí ele falou, gostei de você, essa aqui é a tua mesa, esse é teu telefone, e essa aqui é a lista telefônica. Pau! Aquilo reverberou...
Se tiver dúvida, me liga. Sabe quando o mundo para? Fala, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Pra quem eu vou ligar? Que abordagem eu vou... E as coisas começaram a acontecer. Um ajuda daqui, outro ajuda dali. Eu tinha alguns contatos, começou a fluir. Comecei a vender 1, 2, 3 cartazes. Eu já estava vendo a Pereira de Souza, que era uma potência, né, de rádio, jornal, mídia exterior. Tinha empresa própria em várias capitais do Brasil. É o que eu até brinco com o pessoal. A janela ficava aberta e o PI entrava, né? Porque tinha que falar com a Pereira de Souza para anunciar nos principais... O vendedor sofria compra, não vendia. Exatamente. Então, eu já vi esse universo ali da Pereira de Souza. Então, eu comecei na Satélite nesse formato e fui aprendendo aos poucos e observando muito, né? Foi uma grande escola o Grupo Pereira de Souza para mim. Eu sou muito grato por eles, né? Por terem me introduzido no mercado. E ali eu aprendi de tudo, né? Porque o universo do mídia exterior sabe como é que é. Dá um problema aqui, gerenciar crise. Porque é muito grande o grupo. Então, muitas coisas aconteciam. Imagina, no papel, rasgou, choveu, descolou. Então, assim, conheci muito o processo interno de galpão. Fazendo cola, de fécula de mandioca. Depois veio a cola branca. Fécula de mandioca. Depois veio a cola branca. A compra de ferro, compra de madeira, a compra do prego, dobragem de cartazes. Então, eu vivenciei muito isso. Então, assim, nesses anos todos, ali foi uma grande escola para mim. Eu fiquei quase 18 anos no grupo. Eu aprendi, eu sei, na verdade, o jeito certo de se fazer e já vivi, assim, nesses anos, eu também... Como é que é o jeito errado, né? Porque, putz, cara... Fala que não instalou hoje. Fala que vai instalar amanhã. Então, eu nesse emaranhado de situações, de gerenciamento de processos internos, eu segui um caminho que eu mentalizo e fui, né? Sempre reto, sempre baseado em princípios, em regras. Então, foi uma grande escola para mim, grandes pessoas lá dentro. E eu me encerrei meu ciclo e fui para a área de planejamento e mídia exterior, porque no início dos anos 2000 começou a nascer um planeta chamado OH, que era tudo aquilo, né, que a gente está vendo hoje e que está em perfeita transformação. Nossa, não para, né? É um ecossistema, é um organismo vivo, né? Todo dia tem um negócio novo acontecendo, cara, lançamos isso e aquilo. Então, assim, eu nasci no Grupo Pereira de Souza, então tenho muita história para contar, cara, e esse barulho da lista telefônica, pá, na mesa, falei, cara, para onde eu vou? Eu fui. É a questão de ter foco, determinação, sabe? A gente tem que ter um direcionamento. Emer, você sabe que eu tive aqui a Terezinha, vou receber o Formigone. A gente está querendo criar uma caixinha de informações sobre a história da mídia exterior, né? Tipo onde você possa ir lá e acessar links, tipo um museu digital, que a gente vai trazer essa história das antiguidades. Eu contei aqui para alguém que eu tenho fotos lá da época do meu avô fazia luminosos de Garneon em topo de prédio, coisas antigas, histórias antigas, que isso tudo, hoje, onde a gente está hoje, né? Você tem uma estrada enorme para trás. E quando a gente começou esse conteúdo, olha só que interessante, quando começou esse conteúdo era puro amor ao segmento, ao trabalho que a gente faz. Pô, vamos fazer um negócio... Vai ter uma galera que gosta, né? E nós estamos chegando em 10 mil inscritos no canal. Onde vai chegar isso, Emerson? Cara, não sei, o céu é o limite. Tem um monte de gente que ama. Quando eu falo que, o vidro de gás neon, você tinha uma bomba de vácuo, que você dava um vácuo no vidro e soltava o gás por aqui, o gás entrava no tubo e fechava as duas pontas para o gás ficar dentro do tubo. São histórias que, se ninguém reescrever isso, e catalogar e organizar essas informações, elas ficam perdidas. Né? Exatamente. Então a gente começou aqui com uma intenção de trazer, resgatar a história, e encontrou uma receptividade grande pra caramba. Quando você me conta essas histórias,
Cara, você tava contando aqui, eu tava lembrando aqui as dobragenzinhas do outdoor, toda numerada, que aí o cara tá na escada com aquela vassourinha pequenininha. O cara pega a folha aqui, né? Por trás e assim... E com a vassourinha ele abre... Exatamente, né? Aí dá as histórias, né? E na emenda também, né? A gente já viu a Mona Lisa piscando o olho, né? Porque bem na emenda, né? Fizeram a arte ali bem naquela emenda e o gabarito o 32 folhas. Isso, exatamente. O legal de tudo isso é que você não consegue ver um cartaz de outdoor assim, né? Na tua cara. Porque você não consegue, só de longe. Uhum. Você consegue entender o layout daquilo tudo, né? Então, andei muito dentro de gráfica e você não sabe se tá certo ou se não tá, porque eles estão imprimindo e fica diferente o formato que você vê à distância. Né? Então, assim, até eu falo hoje com meus colaboradores, converso com o pessoal de mercado, o que poderia resgatar essa questão o outdoor hoje, ele é forte, né? A gente entende a modernização, entende a digitalização, a gente entende tudo, mas ainda existe neste momento... O Brasil com S. Com S. Tem lá, o cara dobrando o cartaz. E às vezes o cliente fala assim, a semana de outdoor começou na segunda-feira. Ele vamos ter as fotos amanhã das 100 peças, 50, 30. E a logística de tudo isso? E a roteirização de tudo isso? Então, assim, eu tô provocando, né, nas agências que a gente atende, com os amigos de mídia, cara, vamos levar até os regionais. A gente atende uma grande conta de varejo. É interessante pegar um regional, levar no ambiente de galpão, de produção, entender esse processo. Chegou um material, você vai fazer um outdoor papel em lona. Quando chega em lona é assim, o peso é esse, é assim que se dobra, é assim que o cara instala, para entender a complexidade e ver que as coisas, elas têm um tempo, né, para acontecer. Para ficar tudo 100% na rua, você precisa de 1, 2, 3, 4 dias. Então, levar esse ambiente na retina desses regionais também, desses clientes, para exatamente entender tudo aquilo que a gente está falando. Puxar um cartaz, passar, instalar colar um outdoor, instalar uma lona. Cara, eu acho que isso enriquece todo o processo. Porque o cara vai falar, putz, eu sei a complexidade daquilo e eu sei o quanto demora pro cara... Eu fui criado numa fábrica de luminoso, né? Então... algumas funções dentro da fábrica, eu fui criado, meu pai me botou para trabalhar com 14 anos, né, já ensinando funções, né, no início eu ia fazer cobrança, meu pai fazia financiamento, ele fazia o financiamento, parcelamento, num cartão, eu ia fazer essa cobrança, eu pegava um ônibus, me dava o dinheiro da passagem certinho, não, você vai saltar lá no ponto tal e vai fazer a cobrança, um moleque, né. E aquilo foi me despertando interesse de aprender as funções, de soldar, por exemplo. Cara, se me der uma máquina de soldar, uma máscara, vou soldar aquela solda horrível, mas vou soldar. Você vai soldar. Se você o objetivo é soldar. Se você faz uma letra de gás neon, hoje talvez não consiga mais, porque aquilo ali tem que ter uma pressãozinha, você fica soprando, porque senão o tubo fecha, né? Você dá calor no tubo, aí vai fazendo aquela moldagem. Parte de serralheria, cara, eu fui aprendendo um monte de coisa porque eu queria aprender, não era uma obrigação e tal. E além disso, eu ainda subia, ia para o escritório aprender. Então, quando a gente aprende um montão de coisa, você fala assim, cara, como é legal, para e pensa, como é legal você ver lembra do gás neon, cara, aquele gás neon. Eu tava falando aqui com o Sérgio Riso sobre o sequencial que o meu pai fazia, cara. Ele fazia um sequencial que era uma peça mecânica de um eixozinho rodando, ele punha algumas cortiças e essas cortiças eram cortadas. Então, quando o contato passava onde não tinha nada, ele desligava, quando passava onde tinha, ligava. E aí ele punha assim, fazia o letreiro do boliche. Sim. Aí tinha uns 8 coisinhas dessa, e elas passavam em momentos diferentes, então a bolinha ia andando e batia no pino do boliche. Isso naquela época, cara. Hoje era digital, lógico. Mas essa história mó barato, né? Cara, eu vivenciei muito esse momento de galpão, né? Porque eu fiquei
4 anos na satélite ali. Então ia ver se o material tinha chegado certo e tal. Aí quando eu fui para Pereira de Souza mesmo, comecei a atender as grandes agências, aí o cenário muda um pouco. Você sai desse back office e você começa a rodar. Você começa a viajar. Você começa a montar roteiros. Criar esqueleto de roteiro ideal para cada cliente, entendendo o DNA daquela época, já entendendo o DNA de cada cliente. Roteiro de automóveis é esse, roteiro, sabe? E aí, obviamente, abriu um campo de conhecimento de mercado. Então, hoje, obviamente, conheço bastante mercado. Isso ajuda muito, né, no planejamento. Na parte de estratégia, na parte da tática, mesmo mudando muito de cenário, a gente tem que estar se atualizando, né? Mas você entende as fases? Eu sei como é que é na origem. Então, assim, eu consigo hoje, né, explicar a origem do processo, a complexidade do processo, sei explicar como funciona a cidade XYZ. Eu acho que é importante nesse mundo dinâmico hoje, que com redução de funcionários, né, de profissionais, colaboradores e agência também, a gente precisa contar como funciona essa cidade, num telefone, pessoalmente, por vídeo, para essa pessoa enxergar isso, né? Eu não conheço Salvador, mas eu entendi como que é o comportamento. Como é a cidade? Você sai do aeroporto, você parte para um lado, você parte para o outro, essa rua reta corta assim, você tem essas regiões de influência, você sabe? Eu acho isso muito valioso. E eu sempre faço isso. Não dá para viajar hoje, tá sem tempo, não tem time para ir, as mídias tem que correr atrás daqueles planejamentos o dia inteiro. Quando dá para viajar, a gente viaja, quando não dá, você tem que entregar o cenário, ele tem que enxergar, ele junta as regiões naquilo que você está explicando. E isso é conhecimento, né? Isso dá origem e do processo todo até aqui, que está em plena transformação. A gente não... É uma vírgula sempre, não existe um ponto final. Essa é a frase do Laerza, né? O dia de amanhã é uma vírgula, né? Sempre continua, né? Não existe ponto final, né? O Laerza é um querido. Beijo, meu amigo. Abração, Lércio. Show de bola. Show de bola. E vem cá, aí você tava lá na Pereira, e aí, quando é que nasce a Dual? A Dual, ela já existia, né? Você enxergou assim na sua luneta uma necessidade, uma demanda? Na Pereira de Souza eu já estava enxergando o Planeta OH ali. Eu já estava começando a fazer planejamento estratégico, trazendo outras propriedades pro game, né? Porque já estava em pleno funcionamento tudo isso. E uma Pereira, assim, uma empresa tradicional, não outdoor, né? Eles praticamente só tinham outdoor. E o mercado já estava girando em alta rotação. E eu comecei a enxergar isso até muito cedo, até, né? E aí eu encerrei meu ciclo na Pereira de Souza e falei, olha, eu vou mergulhar, vou estar dentro desse Planeta OH, comprando todas as propriedades e entendendo cada vez mais e tudo, né? Eu preciso estar sempre atualizado, diariamente, né? Você tem que se atualizar. E aí eu fui para uma empresa de planejamento, fiz todo o trabalho de conhecimento dessa empresa. Aí no final de 2019 eu estava fazendo um trabalho, conheci o Rubens, conheci o Renato, que já existia do Dual Media, né? Empresa especializada em planejamento de mídia em shopping. Eles tinham a LED Channel também, que eram as mídia indoor, digital, em vários shoppings também. Eles criaram a LED Channel. Então, eu já conhecia eles. Aí, num bate-papo de almoço, o que você pensa da tua vida? Cara, eu penso... vou montar uma empresa... Vou focar nesse processo de OH cada vez mais, que eu já estava bem engajado. E eles falaram, cara, a gente também pensa em montar uma operação de OH mesmo, de veia 100%. Então, eu conheci eles, a Dual já tinha 10, 15, uns 10, 15 anos já. Vou montar uma parceria, então. Eu chego com a minha experiência, eu tenho os clientes que eu já carrego comigo. A gente monta um núcleo de OH.
e entrega esse amor que a gente tem pela mídia exterior em planejamento, e vamos para frente. E aí a gente começou com esse processo e já vai para o 4º ano já de sociedade. Hoje eu cuido da operação inteira de planejamento estratégico e tático da Dual Media. A Dual Media também tem ativos próprios, né? Que, com concessão da CCR, em 5 terminais urbanos, com chegada de metrô em São Paulo. Então, assim, um núcleo de OH e esse núcleo que a Dual sempre teve. Então, é uma parceria... Dual, mas assim, muito bacana. Então, assim, é muita transpiração, muito suor, dia a dia. Pô, mas cada vitorinha é legal, né? A gente comemora cada centavo que entra. Porque o nosso objetivo, o grande objetivo, de fato, é fazer o cliente feliz. Esse cara, ele tem que estar feliz. Então, a gente está investindo bastante em profissionais, a gente investe em métricas, a gente está investindo muito nisso, a gente acredita que a gente acompanha o crescimento da mídia exterior. Não, de um tempo para cá, assim, está todo mundo feliz porque realmente as coisas estão acontecendo, né? Cara, e assim, o que eu posso te dizer é que eu não tenho... Como é meu dia? Meu dia é uma jornada. Começa cedo com um monte de mensagem, e-mail, e a gente vai toreando e vai trabalhando e vai criando soluções, sabe? Vai resolvendo tudo. E, cara, é muita dedicação. Antônio, você tem que ter muito foco, muita determinação mesmo, porque é trabalhar o Brasil com Z e trabalhar o Brasil com S. São as divisas do país. Mas tu sabe que eu fico apaixonado quando eu vejo brilho no teu olho, assim, falando sobre isso. Sabe por quê? Porque eu não quero criticar nada, né? A parada nessa, mas quando você fala assim do cliente, eu vejo um brilho no teu olho e isso, cara, é a mesma paixão que eu tenho pelo cliente, porque, cara, eu tô aqui, se eu te elogiar, tu fica feliz, se tu me elogiar, eu fico feliz, nós ficamos aqui e tal, aí faturamos, botamos o fluxo de caixa para andar, pô, que maravilha, que legal, mas eu acho que tem uma galera que tá pensando pouco no cliente. E o cliente é o personagem mais importante em todo esse ciclo operacional, é o cliente, cara. Eu não importo, tu não importa, ninguém importa. Quem importa é o cliente, cara. E quando eu vejo alguém falar nisso, a gente vai entrar no assunto de métrica, né? A gente tá vendo aí, as coisas estão andando, a tecnologia tá andando. A gente não sabe exatamente o que vai ser amanhã, porque amanhã já mudou, hoje já é diferente de ontem, e a gente está com muita certeza e se premiando muito, nos vangloriando de termos atingido números que satisfazem a nós mesmos, né? Então, quando eu vejo você falar assim, pô, tal... o cuidado com esse cliente para que esse cliente tenha o melhor resultado dentro do que é possível hoje, e essa medição traga para ele a transparência maior do que é possível mensurar. Essa que é a minha paixão no trabalho que eu faço, cara, porque se for diferente, eu vou te dar um prêmio, te dou uma medalha, tu me dá uma medalha, a gente sai felizão, tá tudo certo. Tá tudo certo, É o cliente que investe, né? Então, assim, você pode ter certeza que a expectativa dentro do cliente é gigantesca. Será que aumenta a venda? Será que eles estão vendo a campanha na rua? Ansiedade de ver o resultado. Né? E até ver, compartilhar uma foto, olha, tua campanha tá no ar, manda pro cliente. Cara, e quando você é transparente, né, cara, vou citar o teu time, Palmeiras, né? Sei lá, o Rony vai lá, pô, faz uma jogada que você vê que ele não foi fominha. Ele tentou matar uma jogada que ele não foi fominha. Você não fica chateado. O teu cliente é a mesma coisa. Você fez uma operação e essa operação, ela não performou exatamente, mas ele viu a transparência do trabalho que você estava fazendo, ele entende, te incentiva para você ir mais além daquilo que você buscou. Eu sempre acredito que a
quando eu converso com a agência, qual o objetivo nosso, né? É criar uma célula. A gente tem que estar muito sincronizado. O que o cliente trouxe para a agência ou o que o cliente traz direto para a gente, né? Como ele está pensando nisso, né? O que ele precisa de fato. Então você tem que criar uma célula, você tem que trabalhar em conjunto, você tem que girar a roda no mesmo formato, na mesma velocidade, entendendo. E no meio do caminho, cara, eu acho que nós fomos bem aqui, se a gente mudar um pouco da direção, se a gente trabalhar Vamos tentar aquilo ali. Isso, não dá para você trabalhar de forma individualizada, né? Hoje os prazos são curtos. Hoje nós temos assim tempos curtíssimos para montar um planejamento estratégico e às vezes até tático. Então você tem que acertar na veia, você tem que mirar naquilo, certinho naquilo. Assim, cara, quando eu falo de cliente, eu quero que ele fique feliz com o trabalho como um todo no mercado, qualquer meio, é ele que investe. Então eu fico muito, muito grato assim de receber uma ligação, receber uma mensagem, falar assim, cara, deu legal, foi bacana. Deu legal, o cara tá extremamente satisfeito. Porque é isso que nos move, né? É isso que nos faz tá aqui até hoje, né? Que graça teria se você trabalhasse pra quê? Só pra você? Essa parada, esse sentimento, ele começa, sabe aonde, ô Emerson? Assim, eu pergunto, Matheus, você trabalha com o quê? Aí a resposta, ele não pode me responder, eu trabalho com painel, eu trabalho com LED, eu trabalho com publicidade, ele trabalha com comunicação, né? O teu cliente, ele precisa se comunicar e você é o veículo que leva essa comunicação. Então, qual é o seu trabalho? Comunicação. Conectamos. Exatamente. Você, então, cliente, quando o cara percebe isso, fazer essa conexão. Cara, o amor pelo trabalho, ele deixa de ser assim, eu tenho LED. Aí eu tenho um cliente que a melhor estratégia para ele não seria o LED. Um exemplo. Sim. A tendência é a pessoa falar, não, vai lá, LED, compra LED. Mas você não está trabalhando para o cliente, para a comunicação daquele cliente, porque você está trabalhando para você vender o seu LED. Sim, exatamente. Então, assim, às vezes a gente deixa de estar na ponta de receber um pedido, receber uma venda, mas está do lado do cliente para que a comunicação tenha a melhor performance possível. E mesmo que não seja no meu trabalho. E no final de tudo, né? Você tem o teu trabalho, o nosso trabalho aqui, é conectar o cliente com os consumidores. Cara, e certamente... Conexão, cara. E certamente o teu interlocutor vai perceber isso em você. E ele vai perceber que o teu interesse é ele, não é você. E isso dá conforto para o cliente. Por isso que você tem clientes que estão te levando aí já há um tempo, confiando na tua empresa, no teu potencial. Exatamente. Lá. Porque a gente joga limpo. A Dual Media é porta aberta para todos os exibidores do Brasil. Todos. Nós não temos... a gente precisa absorver o máximo de informação. Informação é tesouro para a gente. Pensa que não, mas o pipoqueiro em Duque de Caxias performa pra caramba. Cara... Vamos trabalhar esse produto nesse pipoqueiro. Vamos lá conhecer esse cara. Vamos ver como é que funciona a mídia desse cara em Duque de Caxias. Estou te dando um exemplo de que o Brasil ele tem suas particularidades. Uma conversa que a gente tem aqui hoje, ela é muito mais aberta. Mas assim, a interlocução nossa, ela muda de região para região. Porque o Brasil é grande demais. Aí entra o Z e o S. Né? Você conversar com um cara em Cacoal, em São Borja, Santana do Livramento, em Ponta Porã, na divisa ali com o Pedro Juan Cabaleiro, sabe? A interlocução muda. A maioria dessas empresas ainda, elas são... tem um padrão familiar, né? Começou com o pai, que passou pro filho, que passou por aí, vai assim. Então, assim, a interlocução muda. Aí um ponto importante que eu converso com os meus colaboradores, converso com meus sócios, cara, a gente tem que atualizar
todas as pessoas no Brasil. Atualização. A gente conversou no bastidor aqui bastante coisa, né? Não. Então, assim, aí eu te pergunto, o cara lá em Paraupebas tem essa informação que a gente tem aqui? A gente tem que levar para ele. Cara, deixa eu te entregar o que tá acontecendo na mídia exterior, como é que tá evoluindo, como é que tá o papo aqui, né? De uma forma direta. Hoje funciona assim, prazo, por exemplo, para entregar uma relação de locais com a latitude e longitude, eu preciso do cheque mais rápido, numa angulada nesse formato, o ângulo precisa bom, consegue me entregar 2, 3 fotos. Então, assim, eu preciso falar para ele, o grau de exigência aumentou, reduziu o número de colaboradores dentro da agência, então assim, e a gente faz esse trabalho de forma conjunta, né? Eu preciso atualizar ele do mundo. Como é que tá aqui? Porque ele vive... Você liga pra uma pessoa, tô em estrada, volto só terça. É a cultura do país. A gente tem que entender essa cultura, mas tem que levar para ele, no negócio dele, que é o negócio de OH, como é a movimentação hoje. O que está acontecendo? Qual o grau de exigência que parte daqui e que a gente pulveriza isso? Então, assim, ele precisa saber. Eu comentei isso até numa convenção da Central de Eudoro, que estava participando do painel. Lá amigos, em Foz? Exatamente. A gente precisa atualizar esse cara. Porque esse cara vai entender por que a gente cobra a agilidade, por que eu cobro da minha equipe, porque a minha equipe cobra. Esse cara tem que saber, Antônio. Se ele não souber... Ele pensa bem, ele já sobrevive com a mídia regional. Exatamente. Ele tem 20 quadros na Praça X. Esse cara já tá vendendo os 20 quadros dele. Aí eu preciso trazer ele para esse cenário. Só que ele não conhece esse cenário. Não é por falta de informação, nada. É o mundo dele. O Brasil é grande, cara. Você não tem noção. Não, e a marca também precisa entrar lá naquela cidade onde ele tem os 20 quadros que estão hoje ocupados. E aí ele vai analisar lá. Você viu que a gente lá... Eu fiz um episódio aqui com o Jansen Costa, da Fatorial. E a gente analisou as ações de Bolsa de Valores da Eletromídia. Sim. E aí, por ideia dele, criamos um grupo. Aliás, se você quiser participar do grupo, você entra, por favor, lá no AJ Podcast Oficial, no Instagram do AJ, e bota uma mensagenzinha lá que a gente vai te incorporar lá no grupo. Esse grupo, cara, nada mais é... Você falou de saber o que está acontecendo. Sim. Nada mais é do que a gente saber o que o maior de todos aqui na... Quem é o Pelé desse negócio? É a Eletromídia. Sim. É o guerreiro. Cara, eu tenho essa humildade. Assim, o cara é bom pra caramba. A empresa do cara é ponta. Tá fazendo... Inquestionável, né? Vambora ver o que... Lógico. E quando ele está em Bolsa de Valores... Ele nos dá uma vantagem de poder ver as ações dele. As ações que eu digo... A atividade dele, para que lado ele está andando, ele está saindo de metrô, está entrando mais em rua, em elevador. Sim. A gente começa a entender o caminho dele, você vai entendendo, tentando ter uma leitura, fazer um traçado, uma leitura de perspectiva de futuro para o meu negócio. E eu estou aqui na cidade. Exatamente. Esse carinha que você falou lá dos 20 quadros, ele pode entrar lá, não sei quem é o nome dele. Eu citei aqui o Rafael Basquiroto, citando de novo. Ele vai me agradecer de novo. Cara, entra lá que você vai ter contato direto com... Hoje saiu um paper da Eletromídia, publicado pelo Bradesco. Sim. Então você vai começar a ter a informação que no nosso setor você tem que cavar, ela não vem de graça, né? E isso é muito legal, porque a gente começa a conectar, e aí, quando você fala o Brasil conhece, cara, nós somos um Brasil bizarro, né? Bizarro. São 5.500 cidades, uma dimensão continental, 3 milhões recenseado aí, 203 milhões de habitantes, com características distintas, com linguagens distintas. A interlocução muda demais. E aí, quando você tem uma empresa a nível nacional, você tem que entender esse contexto todo e trazer essa gente para estar falando na mesma página, né? Eu não posso estar com um cara lá... Eu não posso ter o conhecimento só para mim, né? Eu gosto muito daquilo que eu sei, eu repasso. Acho que todo mundo evolui. Você prospera muito mais, né?
quando você divide o seu conhecimento, você divide o seu espaço, né, assim, para ir enriquecendo e ter essa troca de informação. Porque eu vou saber muito do que acontece na divisa com o Paraguai. Mas se eu não conversar com o cara, se eu não abrir esse canal de comunicação, eu não vou trazer essa riqueza de lá, e a gente também não consegue entregar uma riqueza de informação daqui e entregar pro cara lá. Então eu converso bastante com meus colaboradores também, para mergulhar nessa questão. A gente precisa estar indo tudo pro mesmo caminho. Eu sempre falo que, cara, é muito detalhe. É muito detalhe. Você tem que pensar, é aquele jogador, né, trazendo pro futebol, a bola tá vindo para ele já sabe onde vai a bola. Esse é o grande segredo. Você pensar um segundo na frente, cara. Então, o que a gente pode colaborar? O que a gente pode entregar para esse mundo afora, Brasil afora? Principalmente com S, né? E também com Z. Então, assim, diariamente é muita conversa. Muita conversa, muita atualização. Porque no final, aí volta no ponto de origem. O cliente tem que ficar satisfeito. Exatamente. Então, esse ecossistema inteiro que a gente carrega... Tá quantos funcionários lá, cara? Você tá com uma mega operação? Tô beirando a 20 já. Tô com 10 profissionais, colaboradores. E aí você divide... Como você divide lá esse trabalho? Eu tenho uma equipe full que atende uma agência, tem uma outra equipe que atende outra agência, e a gente vai... Também não dá atendendo, exatamente. Reforçando o time. A gente sabe que tudo tá muito... De tempo tá curto hoje. Então, assim, você atende 10 clientes, você tem 3 pessoas, você tá fadado a derrapar no meio do caminho. Com certeza. Não, e assim, o nosso trabalho é artesanal. Ninguém tá clicando ainda. Eu clico, aparece tudo que é outdoor, tudo que é frontlight, em pena, LED, puta, tudo aqui. Não, cara. Liga, monta, pega especificação, cada empresa é de um jeito. O outdoor numa cidade tem... Cada empresa às vezes tem um tipo diferente de fechar o arquivo, você tem que trazer aquela informação. O nosso trabalho é artesanal. Isso que é gostoso. Você não é um robô do processo. Entendeu? Então, assim, eu penso muito cada vez mais e crescer no sentido de como é que a gente pode facilitar esse processo inteiro, né? Porque ele é artesanal. A mídia estática tem uma força impressionante nesse Brasil. Impressionante. Digital, então, tem também. Cara, uma coisa... Influência, né? É como o rádio, né? Você chega lá no Brasil, lá distante, o cara que tá ali na boca de ferro no rádio, ele influencia a cidade inteira, uma cidade de, sei lá, 20, 30 mil habitantes. Exatamente. Um cara com um pouquinho de habilidade, um microfone, o cara tem uma influência... E o cara vira né? O cara da cidade, né? A mesma coisa vai acontecer com a mídia externa. Você vai ter um quadro, 2 quadros, 3 quadros numa cidade, uma coisa bem posicionada, bem feitinha. Eu convido a todo mundo que está fazendo esse trabalho, fazer a coisa bem feita, entregar bem feito, porque o cliente... de maior potência de comunicação, ele vai chegar lá em você. Com certeza. Você vai deixar um pouco de depender do cliente regional. E a gente está andando... Você você tem alguma... Como é que você faz esse planejamento? Você tem alguma ferramenta? Como é que está funcionando essa questão? A gente tem uma parceria com a InfoH, né, do Laércio. A gente tem o GeoFusion. A gente consegue trabalhar na plataforma full, para poder identificar potencial de consumo, micro-região, macro-região, área de influência, identificar o pessoal que come fora de casa, aquele que só come em casa, aquele que investe mais isso, aquele a gente tem... Eu sempre penso assim, sempre uma vírgula, né? Amanhã aparece um outro sistema que vai ajudar a gente a desenvolver todo esse planejamento, nós vamos contratar também. Que a gente precisa sempre estar preparado para tudo que está acontecendo, para enriquecer mais essa nossa entrega. Então nós temos três situações. Desculpa. Nós temos, imagina, o conhecimento
de experiência de mercado e a bagagem para discutir sobre cidades, por já ter ido, já ter montado placa, já ter feito muita coisa no Brasil, né? Que acontece de bastidor, que no final ninguém sabe, mas a gente já resolveu. Esse é o grande lance. Então nós temos o conhecimento de cidade, né? Para discursar sobre isso, tendo visitado, enfim. Nós temos a tecnologia na palma da mão hoje, são as ferramentas que tem para mensurar tudo isso, né? E o trabalho que é de muita transpiração mergulhada em cima disso. Então, na hora que você junta o conhecimento que você tem com o relacionamento que você tem. Antônio, me ajuda aqui. Tem que ter um relacionamento. Entendeu? Você cria isso ao longo do tempo. Conhecimento de mercado, viajando, estudando sobre a cidade, o relacionamento que você tem com todo mundo e a tecnologia, as informações de geomarketing, tudo, de métrica, de mensuração, tudo. Na hora que você junta tudo isso, esse trabalho ele fica gigante. Gigante. Eu afirmo assim, eu te digo com toda a certeza do mundo, ele fica gigante. Então a gente... Um desafio para nosso setor muito, é brigar com online, né? Que dá números como... Nós até recentemente, essa plataforma, por exemplo, que você está falando, o InfoH, lá do nosso amigo em comum, Laércio, é uma plataforma recente, né? Bacana. Uns 10 anos. Bacana pra caramba. Tá em evolução. Né? Tá em evolução todo dia. Bacana pra caramba. Cada dia que eu vejo lá, ele tá evoluindo. E a gente tá levando hoje para o consumidor da nossa prestação de serviço, nós estamos levando informação relevante e chegando no sarrafo do online, né? Exatamente. Porque o online veio, como a gente estava falando antes de gravar, né? Mudou o game, mudou a conversa. Né? Quando o online chegou... Um canhão de luz. Pô. Exatamente. Televisão, rádio, jornal, revista, o game mudou. É a segunda tela. Todo mundo... Cara, vamos parar de descolar a bundinha da cadeira né, e vamos correr porque nós temos que aprender muita coisa. Exato. Essa é a questão. E estamos assim, indo para frente, aprendendo. Muita coisa a gente está aprendendo com erro, né? As tentativas e erros, né? Vão melhorando a nossa pontaria. E o mercado está receptivo para isso, né? Mas hoje a gente consegue dizer, eu pego uma peça, eu consigo dizer quantos GRPs eu produzo no longo de 12 meses em uma peça, cara. Exatamente. Isso eu não tinha essa informação, que é a informação, o gross rate point. Exatamente. Eu penso assim, você tá no 0. Porra, hoje eu tô no 5. Cara, eu não tô mais no 0. Amanhã você tá no 10, né? Já avançou 10. E todo dia, cada ano, você vai crescendo, cara. Então assim, a gente tem que avaliar tudo. Cada um tem defende uma metodologia. A gente não contrata empresas sem dividir com nossos parceiros, né, de dia a dia. Então a gente faz uma avaliação de tudo aquilo que está acontecendo. Nós vamos junto para esse norte aqui? Vamos. Ok, beleza. Assim, apareceu uma daqui que eu vou comprar e depois que eu vou entender, eu acho que todo mundo tem que estar envolvido. A gente na Dual tem muito isso. A gente é muito transparente, a gente divide essa informação com o mercado. Cara, não, eu vi uma coisa acontecendo, uma ferramenta assim, vamos lá buscar essa ferramenta, ver como isso é muito legal. Cara, a gente, é pra gente. Pô. Você vai querer o quê? RGI da informação? Pô, não adianta. Eu vou usar, por isso que eu, naquela pergunta de quantidade de pessoas que tem na empresa, assim, entenda, conhecimento de mercado, relacionamento, pega ponto, vem pra cá, junta todas as informações, coloca na ferramenta de geomarketing, coloca de mensuração, avalia tudo isso. Com 3 pessoas não dá. Então, você tem uma agência hoje, tem uma equipe para atender aquela agência. Você tem uma outra agência, você tem uma equipe para atender aquela agência. Você tem que ter pessoas, né, com o DNA da empresa, que é a nossa empresa, né? Nós temos um processo interno, tem um DNA, e essas pessoas são encaixadas no núcleo. Porque senão você sufoca todo mundo. Imagina, tenho certeza que você termina o dia, cara, falei com tanta gente hoje, mensagem, e-mail, eu tenho que resolver isso e aquilo.
É assim que funciona, você tem que se multiplicar, cara. Então você tem que entregar esse trabalho no mercado de uma forma que não sufoque, né? Então a gente separa por núcleos. E a gente vai crescendo assim e vai prosperando assim, com foco e determinação. E vai voltando essa informação para o próprio desenvolvedor da plataforma Sim. qual você escolheu, Sim. e você vai calibrando. Eu brinquei contigo a questão da influência da peça, né? Da boa peça, da peça Sim. grande, da peça pequena, o raio de influência de uma peça outdoor, que o algoritmo lá, por exemplo, do InfoH, tem lá um algoritmo que prevê isso. Aí eu brinquei contigo, pô, de fazer um quadro da torcida do Palmeiras, aí você dá aquele zoom in assim, vai lá e tá a torcida do Palmeiras, tem uma pessoa linda ali no meio, uma mulher linda. Aí eu te pergunto, quantas mulheres você viu? Uma. Teu olho... Bom, entendeu? Então, a influência do que onde a gente está direcionando o nosso olho, e aí nós chegamos na seguinte conclusão. Em algum momento, o que vai medir realmente a visualização da sua peça é o eyeball, é o olho na peça. Eu vou conseguir ver, você viu, conta aqui uma visualização. Quando nós chegarmos aí, cara, aí vai ser demais, né? Não sei quando, mas, mas hoje você já vê fácil, reconhece fácil, né? Nos ambientes internos. Assim, é bizarro isso, né, cara? Cara, pô, que dá um apetite de analisar mesmo, né? Uma baita evolução, né? Cara, pra onde a gente chegou, né? É incrível isso. Isso, assim, dá um baita apetite, aí você começa a ponderar um monte de coisa. Cara, mas aí a gente vai poder falar diferente com o consumidor, né? Exatamente. Eu não gosto dessas frasezinhas, dessas coisinhas prontas, assim, né? Jornada do consumidor, porra, velho, mas tudo bem. Você vai começar a entender o consumidor, falar com ele de uma maneira completamente diferente, que eu acho que até o online ainda não entendeu exatamente isso. Eu tenho algumas críticas a essa questão do online, de falar de uma forma que elas sejam intrusivas. Você tem que arrumar, eles vão arrumar, isso é rápido. É um jeito de falar com o consumidor sem ser desagradável, sem ser intrusivo, interrompendo as tuas apreciações do dia a dia. Sim. E no H vai acontecer isso muito rapidamente também, com esse negócio do advento do LED, né? Pô, tu já viu como é que tá evoluindo o LED, cara? Tá demais. Demais, né? Cara. E você vê coisa de fora assim também. Quando você pensa que não acontece, já tá acontecendo, né? É uma velocidade impressionante, né? Nesse momento tem muita gente pensando nisso. Indoor, outdoor, tudo. Shopping, elevador. E é rico, né? É uma riqueza pra gente. Quando você fala em jornada, é engraçado, né? Porque a gente tem um cliente que estava fazendo planejamento de fraldas. Eu precisava falar com mães, né? A gente tem que buscar isso. Aí entra, qual a jornada? Para onde ela passa? Onde vai deixar o filho na escola? Vai fazer isso? Tem que trabalhar a farmácia, mas não é só farmácia. Entender, obviamente, como é que ela tá nesse dia a dia, né? Onde a mãe vai, na verdade. Isso tudo vira um emaranhado, vai tirando os nós, vai falar, olha, a gente acredita que é por esse caminho. Mas, assim, a palavra do dia é a jornada. Você citou, mais jornada. Os briefings vêm, queremos entender a jornada. É difícil entender. Qual é a tua jornada? Cara, a minha jornada é uma aventura. A minha jornada, eu tento fazer da minha jornada, do meu dia a dia, o mais simples possível, o menos chato, o menos rotineiro, sim. As coisas igual. Você vai sempre na mesma rua, pega sempre o mesmo trânsito, o mesmo engarrafamento, para no mesmo sinal, o mesmo cara, bota na mesma bala, no teu mesmo retrovisor. Pô, cara, isso aí pra mim é muito chato, sabe? Aí eu tento fazer da minha jornada, do meu dia a dia, eu tento o máximo que eu posso
mudar o horário Sim. da academia, mudar o horário do lazer, mudar o que eu vou ver na televisão, o que eu vou consumir na internet. Sim. Mas as pessoas não fazem assim. As pessoas... Elas se mantêm ali. E aí a métrica Aí as começa a medi-lo a partir desse comportamento. E pensa bem, aí pra pessoa começa a se tornar chato, né? Pô, tô fazendo isso de novo, tô no mesmo farol, tô na mesma via, tô no mesmo trânsito. Agora tu imagina ele recebendo, né, o mesmo anúncio no telefone, no outdoor, no shopping, no elevador. Será que isso é bacana? Cara, tudo tem Será que ter isso converte no final? Não, converte. Quem é visto não é lembrado, né? Tem essa frase, né? Assim, quem não é visto... Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, você tem que estar. Agora, de que forma você tem que estar, né? Tem que ter mais criatividade, né? Você tem que criar pra você entrar naquele dia a dia do cara. Você tem que criar um blend, né? Equilibrado, para não ter pauta e para não ser over também. É aí que a gente existe por conta disso também. Se fosse fácil, a gente não existia, né? Então, entender isso. É muito mais do que você colocar uma peça na rua. Por que você acredita que essa peça é interessante? Por que não 100, mas 30? Cara, porque 30, neste formato, você tem isso. Ah, mas 100? Tá, mas os 70, a gente pensa em outra coisa. Talvez na cidade do lado. Que não tá chegando lá, você gostaria de estar chegando. É o mesmo tipo de comunicação. Nas cidades vizinhas. São vários processos ao mesmo tempo. Acho que é isso que a gente tem que discutir no dia a dia. Eu gosto da ideia de colocar 100 peças. Mas se a gente posicionar 50... O que você tem de verba dessas outras 50, você já pensou nas cidades vizinhas? Já pensou essa discussão que é sadia? Porque no dia a dia você só vai, né? Você só vai entregando, vai. Tá, mas e o racional disso tudo? Dividir isso. Pois é, isso que a inteligência artificial devia fazer pra gente, né? Ela devia ser uma máquina trabalhando para mim. Eu pensar, eu ter criatividade, muda isso aí e tal, e a máquina fazer o trabalho para mim. Nós estamos hoje, a máquina tá pensando para nós. Exatamente. E mas aí, tem cara, tem regiões assim, eu quero em 2 meses ter um alcance de X naquela cidade. Então tá bom. Nós vamos lá buscar a peça ideal com a ajuda da ferramenta que a gente tem, entender a evolução de cada peça para chegar num alcance X por mês. Por isso que é importante a gente mergulhar em todo o processo. Porque se for, me dá um pastel de carne, um de queijo, isso daí, cara, a gente faz agora. Pega um computador aqui, fala, tá, mas sabe? E a expectativa do cara? A gente tem que cada vez mais dedicar o nosso tempo nesses processos e conversar com a agência. A partir do momento que você começa a conversar com a agência, ela começa a te enxergar de uma forma assim, cara, não é só um arquivo com foto. Tem uma estratégia aqui, uma parte tática inteligente no processo. A partir do momento que o cliente te enxerga, o que você acha disso? Aí começa a chegar as perguntas. Tava pensando em fazer tal coisa. É aquilo que você faz com amor, tá dando certo. Porque o cara te procura, porque ele acredita que você tá pensando em quem? Na satisfação do cliente. Fundamental, cara. Fundamental. Só vamos sobreviver se a gente sempre pensar que o cliente tem que ficar satisfeito. Aí o caminho do rei, né? Que o pessoal fala. Tem também. Faz parte do jogo, cara. Faz parte do jogo. Né? Vamos pôr uma peça ali que o presidente passa. Eu acho legal isso. Porque assim é o ego. Se eu tivesse investindo numa cidade, eu gostaria de ver minha peça também. Então não é jogada. Não, cara. É gostoso ver. É gostoso ver o que você está investindo está acontecendo na cidade. Então, cada vez... critiquei pra caramba isso, sabia? Mas assim, pensa.
Desculpa. Uma peça, duas, cara, o cara vai ver. É que se eu tô Pra investindo... ele acompanhar, eu vou ficar satisfeito, cara, é o meu produto, sabe? Eu pensei na empresa, a empresa cresceu, eu tô investindo, não tô investindo pouco, qualquer valor é investimento que é feito, mas tem uma energia, dinheiro é energia, né? O cara tá investindo naquilo, ele quer ver aquilo, então assim, ele vê a campanha dele, ok também, né? Ele tem a sensibilidade do que foi pra rua, né? Sim, exatamente. É legal mesmo. Não é aquela coisa assim, é o trajeto, só o trajeto. Não, aí não. Né? Mas você entende como é preciosa a informação, essa troca que a gente tem que ter, essa transparência com o cliente, com a agência, sabe? Como é que a gente pode Tem que atender isso, né? O gringo tá chegando, vamos botar a pecinha lá no aeroporto. Mas isso daí a gente faz... comunicação, o presidente está chegando no Brasil, a gente tem que ele vai fazer esse caminho, vai lá para o Congresso Nacional, ele sai do aeroporto, isso daí faz parte, ok? Aí é um outro projeto, né? O cara tá no Brasil e a gente vai, ó, você tá aqui também, todo mundo te conhece e tal, mas dividir essa informação é troca é prosperidade. Só para você não funciona. A gente tem que dividir isso. Porque assim você prospera. A gente acredita muito nisso. Nós também. Nós até acreditamos que o primeiro mais importante de todo o processo é esse cara aí. É esse que você botou o dedo aí. É o cliente. É o cliente. Esse é o cara. Esse é o cara. E aí, pô, cara, tem hora que a decisão não é mais comercial, a decisão é política. Né? Não vai ganhar dinheiro. Eu ia falar um palavrão. Engolir. Não vai ganhar dinheiro. Pô, atende o cara, velho. Atende ele, cara. Porque é ele que é o importante. Nós temos... ganhar dinheiro é consequência, é reflexo. Isso vai... É reflexo. Nós temos em cidades assim, 5 peças. 5 empresas. Mas, cara, de novo, é ele. O cliente quer. É no raio dele, é na cobertura dele. Não é aqui. É aqui, ó, nesse ponto aqui. Então eu trago 5 empresas. Mas tem 5 pontos com uma só. Porque é onde precisava. Antônio, o mundo tá dinâmico, cara. Antigamente a gente fazia uma programação, porra, aí vem lá dos tempos, né? Era digitado na máquina de escrever, os pontos. A foto chegava por correio, você montava book, colava, encadernava, ia no check-in da agência e entregava. Hoje, cara, não tinha regional espalhado. Não tinha. Né? Hoje, em todas as cidades, você tem ou um cara que cuida daquela região, ou o cara tá espalhado lá. Aí você pega a telefonia, tem uma loja na cidade, você tá anunciando na cidade, tem uma loja. Então liga pro cara, dá um giro aí, vê o que tem. Não tem como você fugir disso. Todo mundo sabe o que tá acontecendo. Então, se ele pede zona A, B, não é CD. Ele tá lá, cara. Virou a página há muitos anos. É na A, B. Aí, nesse formato, porra, entram 2 empresas, não entram os 3. Cara, é aqui. Por quê? É o cliente. Simples. E isso eu divido com todo mundo. Me ligo, explico, tal. O pessoal, os colaboradores explicam. É assim. Assim que a gente cresce. Acertando na mira. É na mira. E quanto mais alvejar aquela bolotinha do meio, mais... não só a satisfação pessoal de ter acertado, mas a desse cliente aí que atendeu essa necessidade. Mas vem cá, e Dual, o que você vê assim para o futuro? A empresa vai crescer, ela vem para o Rio, como é que você vê? Tem plano internacional? Porque pô, tu tá com um baita de um cliente. Não, alguns, mas tem um que é gigante. Né? Ou mais de um? Telefone. Não, a gente atende uma agência que também todos os clientes... É verdade, legal. Aí é aquela questão, né? Cada cliente tem um DNA.
Então, a gente tem que entender o comportamento desse, E vai que ele multiplicando, assim, né? As células de... Vou atender, sei lá, Outback. Alguém Exatamente. tem que falar Outback. Esse cara não vai falar outro. Exatamente. Então, tem que entender o DNA de cada um, o que cada um quer, o que ele pensa. Perfeito. Né? A gente... Bom, quando eu cheguei na Dual, vamos iniciar? Vamos. Beleza. Os sócios estão felizão com o teu trabalho, né? A gente se dá muito bem, cara. É que foi um casamento perfeito, assim, posso dizer. A gente conversa sobre tudo. Eles falam, Emerson, resolve aí, cara. Porque, cara, é muita coisa no dia a dia. Não? Então cada um tem que cuidar de cada parte da empresa, né? E a gente deu muito certo. Começamos pequeno, né? Hoje a gente já tá beirando 20 colaboradores. A gente, internamente, né? Nós mudamos de sede e ela já tá pequena. Era uma sede grande, cara. Assim, tá faltando cadeira já. Graças a Deus, né? Uhum. E aí a gente pensa, assim, ampliar esse horizonte. Porque tudo que a gente está conversando, essa atenção no cliente, essa atenção na agência, sabe, tá muito mais próximo, discutindo sobre como é que vai levar essa comunicação, de que forma, o que pode agradar mais, onde que a gente pode encurtar o caminho. Isso daí, eu entendo que tem que ser reverberado isso. Então, nessas viagens que a gente faz, né? Você já pensou montar um negócio aqui e tal? Porque isso que eu tô conversando contigo, eu converso com todo mundo. O que eu falo contigo aqui, eu posso ter certeza. Outras pessoas, pô, Emerson falou a mesma coisa. Cara, porque a gente tem que ter um caminho só, uma reta só. Entendeu? Então, assim, a gente pensa num ampliar, né, a Dual para outros estados. Mas para isso a gente tem que ter uma base sólida, criada, né, na nossa matriz, com todo o pensamento voltado na organização de empresa. Criar é fácil. Manter uma organização, o DNA mesmo, aquilo que a gente entrega no prazo, aquilo que a gente fica de cima do exibidor, aquilo que fala, me ajuda aqui, me ajuda lá. Essa base, esse DNA, ele tem que ser para qualquer base que você for montar. Não pode ser diferente. O sarrafo não pode diminuir. Você tá com o sarrafo alto, você não pode cair. Tem que manter o sarrafo. Então, assim, se a gente hoje está sendo visto no mercado... Tá mesmo. Como uma empresa, a empresa tá lá preocupada, ela tá atendendo, os caras estão 24 horas online, não sei o que, assim, a gente, para qualquer... Quer água, hein? Obrigado, tem aqui. Para qualquer lugar que a gente for, a gente tem que levar esse DNA. Porque é isso, é o modelo que a gente acredita que dá certo e ele dá certo. Então, quem sabe futuramente a gente não parte também para fora do país. É um processo, né? A gente tem um chão ainda, cara. Eu gostei da pergunta. Deu até um... Pô, dá... Deu uma animada, né? Deu uma animada. Ô, Emerson, se parar para pensar, eu vi uma vez isso, eu repeti aqui. O que separa um país de outro país é uma linha imaginária. Exatamente. Ela não existe, aquela linha. Você vai, aí você passa dessa linha para cá, é outro país. E aí? Não tem essa linha, não existe, essa barreira, esse muro, essa porra não existe. E o que você leva? O teu cliente, o cliente que tá lá, exatamente, ele tá cá. Hoje é tudo global, né? O cliente tá em todo lugar, sim, né? E a gente, assim, você começa, né? A Dual, começa, tal, faz. Aí vai crescendo, vai encorpando, vai somando experiência, vai somando resultado. Cara, uma hora você vira o Flamengo. Sacanagem. Mas assim, pensa bem. Eu cruzei a fronteira. Uma linha imaginária, né? O que você vai levar? O teu DNA, cara. Então, mas você vai comprar iPhone aqui do lado de cá e vai comprar iPhone ali do lado de lá, cara. Exatamente. Por que tem uma barreira imaginária para o teu pensamento, né? Não existe essa barreira. E às vezes a gente fica pensando... Acreditar em enxergar. Cara, às vezes a gente fica pensando assim, coisa... Itália, França...
Pô, mas tu tem aqui, sei lá, o México, Sim. a Guatemala, tem Sim. alguns outros mercados, existem outros Sim. mercados Sim. que você, com certeza, aquela marca iPhone chega, Chega lá. entendeu? Exatamente. Ou Apple, ou qualquer outra marca, ela vai chegar lá, as marcas de luxo, marcas de menor. Então a gente fica criando coisas assim. Eu penso sempre no elástico, sabe? Mas quando você está falando assim, pô, eu tô São Paulo, eu tô Brasil, aí você vai esticando esse elástico, né? Até onde eu tô, né? E ele vai, né? É. Vai esticando. No meu negócio, ele assim, a expansão no meu negócio, né, de implementação de peças, ele vai muito mais de conexões com outros caras do que de propriamente dito investimento local. Sim. Não há nenhum interesse meu em ir para Baixada Fluminense. E aí nós temos um amigo, né, que tem Baixada Fluminense. Que mirou a Baixada, né? Eu brinco com ele. Ele está se infiltrando aqui no meu setor, né? Mas eu brinco com ele, cara, você está numa visão errada. A visão não é essa aí que você está. A visão é assim: tem alguém querendo comunicar e nós temos conexão. Se eu atender esse cara que quer comunicar, meu braço vai até onde eu quiser, entendeu? Eu atendo eu tenho essa poder de levar essa comunicação até a Baixada Fluminense, no seu painel. Esse negócio de ter o painel, propriedade, não existe. A propriedade é... O painel, cara, o outdoor, é um pedaço de ferro, sei lá, de pau. Né? Ele é nada, se não tiver um anúncio ali dentro, né? Ele é nada. Um LED desligado é nada. Sem anúncio, ele é nada. É uma televisão desligada. Ele só é alguma coisa se tiver alguém querendo comunicar. Exatamente. Então, essa visão muda e cria novas conexões. E graças a Deus, cara, eu tenho, depois de muito tempo, entendi isso, eu tenho desenvolvido esse relacionamento, você tem fluído bacana. Ampliado Exatamente. Dessa forma, né? Porque você para de olhar para si, né? Você estava falando aqui no início lá, Sim. olha como eu sou bom, agora fulano, às vezes pessoas que tu nem conhece, que nem gosta, a pessoa, pô, eu vou parecer de bom pro cara ali ver. Cara, e não é essa a missão nossa. A missão nossa é atender aquele anunciante. A missão nossa é o cara tá felizão, ele falar. Pô, esse é o ponto central. O Emerson fez um trabalho muito legal. Esse é o ponto central. Entendeu? Eu falar que tu fez um trabalho legal, eu posso estar te bajulando simplesmente. Sim. Isso, bom, eu até faço. Pô, você faz um trabalho legal. Mas a gente mudar essa cabeça de limitadora, né, de espaços, de região, de país, você entende? De mundo, né? Uma coisa importante também disso tudo a gente até passei dessa informação, acho que é importante eu colocar aqui. A gente está formando novos profissionais de mídia exterior, de OH. Isso eu acho do caramba. Pegando na base, entendendo o DNA da empresa. Ensinando aquilo. Ensinando, aquela questão de dividir conhecimento, tudo. Porque no mercado hoje, no mercado mesmo, um profissional especializado em mídia exterior, especializado... Pô, isso é fantástico, cara. Não tem muitos. Assim, não tem. Nós conhecemos bastante, mas não tem fazer uma ligação, o cara tá hoje na empresa, não tem. Então, qual é o nosso compromisso também com todo o ecossistema? Formar profissionais. Fazer o olho de quem está chegando brilhar quando a gente fala em mídia exterior. Fazer o cara sentir, falar, pô, eu fiz esse trabalho junto. Olha a foto aqui, ó. Tem minha energia aqui dentro. Fazer o cara brilhar o olho com isso. Porque eu fui mentorado assim. E eu posso dizer que eu criei, entre aspas, mentorei muitas pessoas que umas não seguiram no caminho, preferiram outros segmentos, e outras brilham o olho quando você fala, ó, coloquei essa empena aqui, ó. E assim, isso pra mim, cara, é o Rodrigo essencial. Callas está fazendo fez um negócio lá com a FGB. Isso, para poder...
O Thiago Brito tá fazendo um negócio lá também, ensinando. Eu acho isso demais, cara. Porque a gente vai... São Paulo tá 16 anos, São Paulo capital, né? Tá 16 anos sem essa convivência. Por exemplo, aí o cara... acho que foi até o Márcio que falou... Pô, o cara não... Ele não sabe mais criar para um mega formato. Que é um projeto especial com movimento. Ele não sabe mais criar, porque ele não foi criado naquilo. Né? Não tá na retina dele. Os mais antigos no meio viram. Os mais novos não. Então não tá na retina do cara. O que não tá na retina... Entendeu? Então eu acho fundamental esse processo de trazer novos profissionais e criar essas pessoas no mercado. E o melhor de tudo, assim, é fazer o olho brilhar. Falo, cara, eu tenho importância nesse trabalho. Não é porque você é assistente, coordenador, supervisor, gerente, nada. Não, e esse virou uma cafada, porque dá um orgulho, né? Tu vai lá ver, pô, mas o cara tem que ter esse tesão de falar, porra, cara, esse cheque aqui, eu ajudei a fazer essa campanha. Você entende a essência? Não é fazer por fazer. Claro. É fazer ali se envolvendo mesmo. Isso, cara, desde 25 cara, anos agora, eu vivo assim, isso. A gente que tem esse conhecimento, né? Vários profissionais no mercado. Nós precisamos formar profissionais, cara. O meio é rico. O meio é próspero. Eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho algumas pessoas que eu já mentorei, fazendo sua carreira em outros players, outros lugares, amigos nossos também. Eu fico muito feliz de ver que aquele cara seguiu na vida, né? Sabe? Cara, puta, isso aí me emociona, cara. Porque, bicho, é isso que faz sentido pra gente. Entendeu? É isso que valoriza a gente como pessoa, tudo. Sabe? Introduzir a pessoa naquele... Porque eu já fui mentorado também. E eu entendi exatamente o recado. E hoje eu tô aqui podendo também trazer as pessoas para esse nosso universo. Que é tão... É grande e é maravilhoso, cara. Não tem como, Antônio. Qualquer lugar que eu esteja, você também. Você tá olhando para ver o que tem. Né? O pessoal, porra, mas... Cara, eu tô olhando. Eu vivo isso. Quando a gente consegue transpirar isso... É um caminho certo. Eu vivo isso há 25 anos, aí a família inteira vive isso. Já bateu de carro olhando? Quase. Aquela brecada. Cara, tu tava olhando no celular, não, eu tava olhando o painel do congênere que instalou agora. A gente tem essa... É assim, cara, você não percebe, mas você tá olhando. Porque você foi picado ali pelo bichinho da publicidade. Emerson, né? Uma delícia conversar contigo, cara. Cara, eu tô extremamente satisfeito e à vontade aqui. Pena que tu foi almoçar ontem e não me chamou, né, pô? Eu não almocei. Pangaré do Lazzaroni, pô, não me chamaram em cima da hora. Eu tava aqui gravando, não tinha como. Né? Te ligou do restaurante. Ligou. Chama lá no Village, né? Tá bom demais. E a Priscila é uma queridona também. O Lazzaroni é pangaré, mas a Priscila é gente boa. Cara, mas olha só, como você sabe, esse conteúdo nosso aqui, ele fica gravado, vai ficar gravado para posteridade. E aí, como você sabe, a gente tem assim, essa coisa de fazer uma mensagem bacana. A gente falou de ensinar as coisas para os jovens, né? Sim. E essa mensagem que eu queria te pedir para você proferir agora, ela vai para um painel grande formato nosso, com a tua foto, com a tua mensagem, aqui na Avenida das Américas. Aí depois... Olha que beleza. Vou ter que vir aqui ver. Aí você olha aqui... Real time. A gente queria até fazer isso, sabia? Abrir aqui para a pessoa ver a própria frase, acabar de dar a frase, mas já dá operacional que ainda não chegou lá para fazer isso. Mas faça para um pensamento, uma coisa que você queira deixar para um jovem. Você sabe que a gente tá com... Você não sabe, mas a gente tem 25% de jovem estudante de universidade, de comunicação, fazendo comunicação, estudando, pessoal interessado nesse setor. Muita gente jovem que também não está estudando isso, que está já engajado no mercado de trabalho, mas a gente procura deixar... Eu queria que tu deixasse a tua mensagem.
Eu tenho eu penso muito, eu sou muito focado, né? Então, tem que ter foco pra vida, tem que ter determinação. Então, diz assim, mude a rota sempre que for preciso. Isso aí... vou fazer outra coisa? Cara, não necessariamente. Você tem um objetivo. Você tem um foco. Se você sabe para onde você está indo, em determinados momentos, aquela via vai estar com um pouco de pedra. Siga por ela ou mude a rota, cara. Faz um desvio e continue. Não desista. Foco e determinação é o caminho para prosperidade. Você pode mudar a direção, mas o lugar que você queira, que você vai chegar, é aquilo que você sempre sonhou, é aquilo que você colocou na tua cabeça. É o caminho que você fala, eu quero chegar ali e eu vou chegar ali. Não importa se tá chovendo, se tá um sol rachando a cabeça. Eu vou chegar ali. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Nada é fácil. Você vai, luta, dia a dia, suor, transpiração. Tem uma frase máxima aí, 95% transpiração. E é mesmo. É mesmo. Não tem como, veio no mole. Não vem, a gente vê às vezes, o cara teve, eu costumo brincar no negócio da fundação, né? Você olha uma casa, que casa do cara bonita, mas não vê a fundação que tem ali, né? Embaixo, né? Tem esse lance também. É trabalho, é dia a dia. E esse amadurecimento da pessoa, ela vai com o tempo melhorando até que chega no... Você tá quantos anos? 52. 52 anos. Aí chega, faz uma mensagem dessa bacana para um jovem. O mundo é imediatista, né? Os jovens são imediatistas. A gente tem que... Espera um pouquinho. Tem isso. Esse pessoal já vem nativo, né? De online, né, cara? É tudo a gente entende. Rápida, né? A gente entende. Eles têm uma linguagem hoje que a gente não é do nosso dia a dia. Mas, né? A gente aprende muito com eles. Mas... Calma, é aquela frase, né? Tirar um bolo do forno, se ele tá pronto, ele vai batumar, ele não vai dar certo. Batumar? Dá aquela solada. Aquela solada, né? Que a gente fala no interior. Batumou o bolo. Então, assim, dá aquela solada, não vai dar certo. Então, você tem que tirar do forno na hora certa. Na hora certa. Então, a gente entende. Nem antes, nem depois, na hora certa. Então a gente, calma. Controle emocional. Calma. A nossa função também, como pessoa, sabe, como profissional. Tem quantos filhos? Não tenho filho. Não tem filho? Tem um gato. Porra. Tem um palmeirense teu gato? Palmeirense. Um já se foi, o outro tá ativo e tem 2 cachorras também. Que na hora de descanso, pego minha família, a gente vai pra Campos do Jordão. Tem uma casa lá, é o lugar que eu me reconecto com a natureza. Lá, putz, cara... Depois deixa o endereço aí da casa, onde eu pego a chave. Já é convidado, de honra. Onde eu pego a chave, onde eu maravilhosa, cara. É onde, sabe, quando você lava a tua alma. Conexão com a natureza. Você tem que ter esse momento. Cara, eu fui morar num sítio, cara. Olha aí. Eu moro num sítio a 30 quilômetros daqui. Não é longe, né? É perto. Eu vou e volto ao escritório todos os dias. Mas, cara, quando eu chego lá... Eu morei na Ilha do Governador, jovem, né? Sim. Morei na Ilha do Governador. Então, quando eu chegava na Ilha do Governador no ônibus, eu sentia aquele ar marinho ali da Ilha do Governador. Eu falava, caraca, cheguei na ilha. Era um prazer diferente. E lá agora eu moro engraçado. É Ilha de Guaratiba. Não é uma ilha. E tem nome de ilha? De ilha. Porque tinha um cara lá que era dono da gleba, que se chamava William. Olha que aí, tem que apanhar sarrafo, pega lá no Ilha de Guaratiba. Isso é história, isso não é, isso é história. Pegar isso não vai. Incrível isso. A Ilha de Guaratiba é por causa do William de Guaratiba, que tinha a gleba lá. E quando eu chego ali naquela mata, cara, que o túnel ali... Muda tudo. Não sei se você já atravessou pra lá no túnel aqui da Avenida das Américas. Cara, eu chego naquela mata, eu falo... Que legal, tô chegando aqui. Aí tem lá plantas, fruta,
Você já ouviu falar num arquiteto chamado Zanini? Zanini. Um cara que fazia umas coisas tudo com elementos de madeira, tudo sustentável, pegada. Já vi alguma coisa dele. E o cara assim, não existe comer uma fruta e não plantar o caroço daquela fruta. Aí a gente vai plantando, aí nasce pé de fruta. E aí vai o tempo, né? Deixa o tempo que o que você planta aqui, aqui depois esse Brasil, você graças a Deus, tudo que você planta vai, né? Riquíssimo. Eu não moro em São Paulo, né? Eu moro na Granja Viana, ali em Cotia. Eu já meio que me desconectei da cidade justamente para poder pisar numa grama no final do dia, chegar em casa e tal. Então, e agora indo para a Serra também, é um lugar de reconexão. Nosso mundo é muito dinâmico, é um corre danado. A gente precisa ter um momento nosso, né? Faço meditação também, então enfim. A gente precisa respirar bem respirado, né? Isso é muito bom. Cara, eu queria que a gente fizesse mais episódios, porque a gente tem muita conversa boa, né, cara? E você pediu para eu trazer o violão aí. Eu vou pedir para alguém trazer aí para tu. Eu ia fazer uma brincadeira no meio do caminho. Agora nós vamos fazer agora aí, no final. Enquanto o violão não chega, você que curtiu esse papo com esse cara queridão, que é o Emerson, dá o bem da Dual. Olha o violão chegando aí. Você que tá curtindo aí, você vai escutar agora, o cara é profissional, isso não é brincadeira não, hein? Sou um aventureiro. Eu peço a você que leve esse conteúdo adiante, converse com seus amigos, aqui tem um pessoal fazendo um trabalho bacana, esse pessoal vem com toda a generosidade deles para dividir conhecimento com vocês. E agora, senhoras e senhores, Emerson, tu vai cantar o quê? Cara... Canta aí, você... Tem uma música do Almir Sater que eu gosto bastante. Acho que... Ando devagar porque já tive tempo. Já tive medo, né? Ando devagar. Olha a voz já desse tive cidadão, rapaz. Se leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. E aí? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, aquelas que você colhe lá. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
bom. Ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Senhoras e senhores, Emerson Dalben! Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Deus te abençoe. Querido, cara. Obrigado. Olha só, o pessoal vai querer que você continue tocando aí, Não, tranquilo, né? vamos continuar. Vamos Olha continuar. lá uma carinha do Matheus, chorou e tudo, olha lá, com a música. Isso é bom, cara. Isso é muito bom. É. Pô, gostou? Curtiu? Adorei. Adorei. A mensagem que tu ia tocar antes. Que eu ia tocar antes? A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio. Pra rio pequeno, canoa, pros grandes rios, navios. E bem lá no fim de tudo, começo de outro lugar. Será como Deus quiser, como o destino mandar. No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar. Ah, o tempo faz, tempo desfaz e vai além sempre. Essa música é linda, viu? Aí, Matheus. Ela começa no quintal lá de casa. Passava um pequeno rio que descia lá da serra, ligeiro escorregadio. A água era cristalina, que dava pra ver o chão. Ia cortando a floresta na direção do sertão. Lembrança ainda me resta, guardada no coração. E puta, cara, essa música é incrível, uma poesia, né? Aqui ele fala, a vida vem lá de longe, né? Os caras que escreviam antigamente era diferente, né? Muito. Aí ele fala, nem bem começava o ano, já era final de abril, sabe? As coisas, o mundo vai acontecendo. É coisa muito... São E aí, muitas Matheus, poesias. quer pedir alguma música no Fantástico? Esse violãozinho gostosão? Ah, o Belchior tinha... Belchior, Belchior fazia várias músicas, né? Sim, não. Foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão. Né? Agora ficou fácil, todo mundo compreende. Fica mais com exatamente. alguma coisa. Já terminou a gravação? Você tá gravando isso ainda aí, Matheus? Já parou? Não, que a gente tá brincando aqui, Então, né? pode rodar. Não, aí depois já pode. Tá tranquilo. Cara, mas esse dia eu tava até ouvindo a música do Belchior, faz anos que eu não. Falando, caramba, cara, o Belchior. O puta cara marcou também a época, né? Qual? Marcou. Aí eu esqueci de novo a música. Como Nossos Pais do Não, Amor. esse aí é o clássico, né? Outro dele. Você não mais não vê, mas eu Essa não posso da Elis dizer. Regina gravou também, né? Que foi na... Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Essa eu vi. Mas qual que é que você falou? Chorado demais. Rapaz latino-americano. Essa daí mas é Eu uma sou outra, apenas cara. um rapaz latino-americano. Aí tem as que eu trago, tipo, muito prazer em revê-la, você está bonita. Daqui vem aqui. Naquela, sabe essa música? É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Naquele momento até hoje esperei você. Naquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o
culpado de não ter você, sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. Que voz, hein, mano? Eu gosto. Potência. Eu gosto bastante de tocar, cara. Eu não tinha essa capacidade. Não tira não. Baba mais no campo, goleiro na hora do gol. Eu sou apenas. Que nota que era, nem lembro, mas. Mas eu tinha. Toca muita Não, mas MPB, cara. vai no sertanejo que tu explode a voz. Não, sertanejo é vai lá, Marrone, né? Vai. Depois que você foi embora, a solidão bateu, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua, vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono eu não aguento. Cara, tua voz é bacana, hein? Eu gosto de cantar, hein? Gosto de cantar pra caramba, cara. Sério. Eu já tentei algumas vezes, já vai. Muito show de barzinho, mas eu gosto de tocar essas coisas, cara. Eu não tenho ouvido muita modinha ultimamente. E qual foi a música que tu tocou lá no Alex, que ele falou, porra, essa música da estrada? Do Zezé de Camargo. É. Até o Gui falou, porra, eu preciso colocar numa história do que lá. Aí, você tá gravando aí, Gui? Olha lá, hein? Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Vou levando minha vida nesse vai e vem. Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia. Cada cidade que passo levo alegria. Quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada de sereno molho o meu chapéu. Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade. Cada dia, cada volta é só felicidade. Minha vida é segurar as rédeas do poçante, lobo da estrada, fera no volante, louco apaixonado, mais um viajante. Minha vida é igualzinha à vida de um peão, também tem saudade no seu coração. Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. Aí é uma parte nossa, né?
Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Ah lá!